O Agente Secreto é um filme que não existiria da mesma forma se o Kleber Mendonça Filho não tivesse feito todos os trabalhos anteriores que ele dirigiu. Em especial Retratos Fantasmas, que é o meu favorito da carreira dele. Se hoje ele é capaz de fazer um filme que crie uma atmosfera tão particular a partir da ambientação específica de Recife, construindo uma mística em torno da cidade que vem do carinho que ele nutre pela história geral e pessoal dela e das memórias de cada canto, pessoa e cinema de rua que ele visitou no passado, é porque o documentário de 2023 certamente preparou ele e aperfeiçoou o modo dele de olhar para a própria terra natal e para as lembranças que ele guarda dela. E se o Agente Secreto é a obra de ficção mais madura da carreira do Kleber, e eu acho que é mesmo, isso é fruto de um refinamento artístico e autoral de anos, que percorreu todos os trabalhos anteriores dele até culminar aqui. E olha que eu nem sou um fã incondicional da obra do Kleber. Eu coloquei o Retratos Fantasmas no topo da minha lista dos melhores filmes de 2023, foi o meu filme favorito daquele ano, mas a real é que eu acho a filmografia pregressa do Kleber um tanto irregular. Quando ele cria narrativas centradas em um único personagem, ou uma única personagem, como foi o caso do Aquarius e de certa forma do próprio Retratos Fantasmas, eu acho que ele tende a alcançar resultados melhores, já que ele delimita bem as ideias que ele pretende elaborar a partir das particularidades dos protagonistas. Quando ele desenvolve tramas espalhadas em vários núcleos de vários personagens, como no Som ao Redor e no Bacurau, aí eu acho que as coisas saem um pouco de controle. Talvez o fato do Agente Secreto se encaixar no primeiro grupo ajude a explicar por que ele é, pra mim, um dos melhores filmes da carreira do Kleber. Bom, mas antes de a gente entrar no Agente Secreto, é claro, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. E lembrando que a gente tá aí na corrida pra bater logo a marca dos 13 mil inscritos até o fim do ano. E pessoal, esse vídeo aqui é uma análise completa sobre o Agente Secreto que, portanto, vai ter spoilers em alguns momentos. No início não vai ter tanto assim, mas quando tiver, eu vou avisar antes, assim, de maneira bem demarcada pra vocês saberem. Se você não quer saber o que acontece no Agente Secreto, mas ainda assim quer saber o que eu tenho a dizer sobre o filme, aqui em cima nos cards tem um outro vídeo que eu gravei há quase um mês, falando sobre o Agente Secreto sem spoiler nenhum. Então se você quiser, dá uma olhada aqui em cima que tem essa outra opção de vídeo aqui. O roteiro do filme foi escrito pelo próprio Kleber, e ele se passa em 1977, quando a ditadura militar era comandada pelo Geisel, e num período que os letreiros no início do filme descrevem como sendo uma época de muita pirraça, o que já dita um tom meio irreverente que vai permear o filme e os personagens nas próximas 2 horas e meia. E o filme acompanha o Marcelo, que é um pesquisador de tecnologia quarentão que, depois de anos longe de Recife, volta à cidade com uma identidade falsa por motivos que depois a gente vai descobrir, e com dois objetivos. O primeiro, se reaproximar do filho, e o segundo, respirar um pouco depois da morte da esposa Fátima. Ele é amparado por um grupo de refugiados que não gostam de se identificar assim, mas na prática meio que são, mas ele descobre aos poucos que a paz que ele estava procurando está sob ameaça, porque dois assassinos profissionais vêm à cidade encarregados de matar ele, e por razões que também eu vou manter temporariamente em sigilo aqui, a fim de evitar spoiler. O interessante, contudo, é que se geralmente o lado da ditadura que a gente está mais habituado a ver, ouvir ou ler sobre é o da repressão em si, as prisões, torturas e mortes nos porões do DOPS, a perseguição que levava tantas pessoas ao exílio e a censura contra artistas e veículos de comunicação, o Agente Secreto prefere explorar problemáticas menos óbvias sobre o período em si. Não que não haja narrativas que fujam desse escopo aí, como certas pessoas aí na internet gostam de ficar reclamando. Basta você ir procurar por esses filmes. E em 2 de abril de 2022, a gente publicou lá no site, depoisdocinema.com.br, uma lista com 25 filmes sobre a ditadura militar que retratam diferentes ângulos sobre o regime. Bom, agora voltando ao Agente Secreto. O filme passa longe de ignorar esses aspectos aí mais conhecidos da ditadura, mas ainda assim, o que realmente interessa ao Agente Secreto é a facilidade com que a máquina repressiva do Estado era corrompida ou pelos próprios militares ou pelos amiguinhos deles. Em outras palavras, ao contrário do que defendem uns imbecis por aí, a ditadura não só foi um tempo de desenfreada corrupção, como ainda deixou ela de presente para a democracia que veio a seguir, junto com outras coisas, como por exemplo a inflação galopante que veio mais ou menos ali dos anos 80 até início dos 90. Além disso, o filme demonstra como que a ditadura pouco se importava com conceitos aparentemente tão caros como soberania nacional, já que o principal vilão aqui é um cara cujos planos incluem a venda de uma empresa para o capital estrangeiro,
estrangeiro, ou mesmo com a ciência em si, uma vez que a real motivação pro Marcelo ser perseguido, e aqui vem um detalhe sobre a trama que é um spoiler, é porque ele se atreveu a peitar um superior que queria fechar o instituto de pesquisa em que ele trabalhava. O que o Kleber relembra, portanto, é que a ditadura militar não só era um aparato de terrorismo de Estado, como também era um balcão de negócios para quem se interessasse, fosse do exército ou não. Tanto é que o vilão do filme nem é um militar. Ele apenas é um chefe que se aproveita do poder e da proximidade com o regime para mandar perseguir um cara comum e que nem é envolvido com a luta armada. Tem uma hora no filme que o Marcelo fala que, olha, eu não sou nem comunista nem capitalista. Eu sou mais comunista do que capitalista, mas eu não sou nenhum nem outro. E não é à toa que o protagonista do filme, ao contrário do que o título pode sugerir, não é um cara de uma aura heróica, grandiosa, mas sim um cara simples, introvertido e delicado, que permite ao Wagner Moura compor uma das melhores performances da carreira dele, que já é brilhante. Não que o Marcelo não possa ser descrito como um herói, ele só é um cara que não reivindica pra si tal status. Ele é uma figura calma, introspectiva, que atravessa o filme com estoicismo notável na expressão e nas ações dele, e que, mesmo nos momentos de mais raiva ou frustração, evita ao máximo se entregar a rompantes de fúria. E além disso, o Wagner Moura traz uma vulnerabilidade pro personagem ao retratar as ansiedades dele através menos de explosões e mais dos detalhes do corpo, como uma gaguejada aqui ou uma tremida no canto do olho ali. Tem um outro momento, lá pros minutos finais do filme, em que a atuação do Wagner Moura chega a níveis extraordinários, mas eu já vou voltar a isso daqui a pouco. Enquanto isso, o Luciano Chiroli dá vida a um vilão que, curiosamente, funciona mais por ser cínico do que por ser intimidador. Ele passa a maior parte do tempo com um sorrisinho dissimulado, daqueles que irritam por fingirem uma simpatia ou uma cordialidade, mas ele transita, na reta final, para uma expressão de rancor e frustração que me soou bastante convincente. E se a Alice Carvalho tem a chance de ilustrar em uma única cena a lealdade e, principalmente, o respeito intelectual da Fátima pelo Marcelo, e ela faz isso com uma intensidade que só torna as reações da personagem ainda mais autênticas, os outros personagens que compõem o grupo dos refugiados demonstram a sensibilidade do Kleber ao perceber que, no mundo real, as pessoas extraordinárias geralmente são aquelas que a gente nem imaginaria que seriam. Aquelas pessoas pelas quais a gente cruza na rua sem supor que elas já viveram coisas espetaculares. Nesse sentido, a Tânia Maria merece ganhar o mundo depois desse filme aqui, porque ela empresta pra Dona Sebastiana um timing cômico que provém da espontaneidade com que ela fala as falas dela. Essas falas nunca parecem calculadas, mas sim como coisas que por acaso vieram à mente dela e que saem de uma forma tão casual que por isso mesmo se tornam hilárias, mas além disso ela também traz pra Dona Sebastiana uma força inesperada ao se revelar dona de um passado infinitamente mais rico, valente e grandioso do que a gente esperaria. Aliás, outro personagem que é fundamental é o Seu Alexandre, que é o projecionista do Cine São Luís, inspirado numa figura real que, por sua vez, foi relembrada no Retratos Fantasmas e rendeu o momento mais emocionante daquele filme lá. Aqui, o Seu Alexandre é interpretado pelo Carlos Francisco e ele é transformado no pai da Fátima. Então ele é um personagem que reforça não só o vínculo afetivo entre o protagonista, a esposa e o filho dos dois, como também a adoração do Kleber pelas histórias de Recife, pela atmosfera particular da cidade e pelos cinemas de rua que ele tanto frequentou na juventude. E assim, ao retratar a capital pernambucana como um lugar tão vivo, com tanta personalidade que acaba virando quase que um personagem à parte, o Kleber leva o espectador a entender perfeitamente por que o Marcelo decide voltar pra lá, porque ele se sente abraçado por tudo que envolve aquela terra. Se a memória afetiva do protagonista por Recife soa tão palpável, é porque ela tem origem, antes de mais nada, na memória afetiva do próprio Kleber por Recife, que transpassa ela pra tela. Não que eu tenha achado O Agente Secreto um filme perfeito de ponta a ponta. Ainda que a maioria das tentativas de humor, por exemplo, sejam bem-sucedidas, principalmente as da Dona Sebastiana, tem uma ou outra intervenção cômica que eu acho que nem sempre funciona do mesmo modo. Dito isso, eu tenho que dizer que, embora minha primeira reação àquela subtrama envolvendo uma perna cabeluda não tenha sido das melhores, porque me pareceu um componente de esquisitice que, a princípio, me soou meio abrupto, eu confesso que quanto mais eu penso nessa subtrama, mais eu gosto e mais eu simpatizo com ela, porque eu acho que ela brinca com o teor de lenda urbana, narrada de forma absurda por um jornal local, que acaba ajudando a compor a mística daquele lugar.
Ainda assim, eu admito que O Agente Secreto foi um filme que me ganhou aos poucos, em especial do meio pro fim, já que vários elementos que me soaram tanto jogados até ali, no final se amarraram de modo consistente. E é justamente do meio pro fim que rolam os dois momentos que mais me deixaram com nó na garganta em Um Agente Secreto. E eu nem preciso dizer que daqui em diante vai ter spoiler liberado. O primeiro envolve uma mensagem que o filho do Marcelo deixa pra ele por escrito, dizendo que finalmente ele parece estar conseguindo esquecer a mãe. E o segundo, bom, é o final do filme, que costura uma coisa que até então parecia meio solta na história, que eram os constantes flash-forwards que cortavam a história lá em 77 e levavam a gente para um grupo de pesquisadoras, agora, em 2025, ouvindo as falas do Marcelo em um gravador. Na última cena, o filme traz o Wagner Moura interpretando também um outro personagem, que é o filho adulto do Marcelo. E com isso, o filme permite ao Wagner Moura não só compor um personagem totalmente novo, com outro sotaque, outra emotividade e um jeito de se expressar totalmente diferente do anterior, mas também retratar a dor do filho do Marcelo já adulto ao não conseguir lembrar do pai e, pior ainda, nem querer lembrar. Porque acessar a lacuna que a perda do pai deixou nele massacraria ele ainda mais. É um final inesquecível, mas também doloroso, e que de certa maneira acaba até dialogando com o final do Ainda Estou Aqui, outro filme que reforçava como que a ditadura, quando ela matava uma pessoa, ela estava arrancando não só a vida daquela pessoa, mas também as memórias afetivas que os familiares daquela vítima ainda viriam a construir se não tivessem matado ela. A diferença é que se o filme do Walter Salles terminava com uma pessoa que estava sendo acometida pelo esquecimento, ainda assim sendo capaz de lembrar da pessoa que ela perdeu, o filme do Kleber Mendonça Filho termina reiterando a tragédia de um menino que teve tirada dele a mera possibilidade de um dia poder se lembrar bem do pai. Que filme é O Agente Secreto? Bom, agora eu quero saber de você, o que você achou de O Agente Secreto, diz aqui embaixo nos comentários. Diz aí se você tá empolgado também pra ver se esse filme chega na temporada de premiações lá no Oscar com força suficiente. E é isso, curte esse vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e é isso. Um grande abraço e até a próxima.